Olá, galera, tudo bom? Bem, vamos começar aqui a gravação, então, do gabarito do, da nossa do nosso segundo material, né? Eu fiz essa gravação ao vivo com algumas pessoas e agora eu vou deixar essa gravação aqui para as pessoas que não conseguiram assistir no dia. Então, vamos lá. O nosso material começou com a questão 1, que era uma questão que pedia para a gente trabalhar com a concordância verbal. A concordância verbal é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela demanda o conhecimento de vários aspectos do sujeito. E essa questão, ela trabalhou aqui basicamente, primeiro, testou em você conhecimento de PIS e PA. A IBFC, ela trabalha muito com isso. Então, nossa aula de amanhã, ver se eu pego pra gente também, ou nosso último material, trabalhe isso à parte com vocês. Mas vamos lá. O que é falado sobre PIS e PA, né? Primeiro, é o pronome ser, do qual nós estamos falando, e que, quando é partícula passivadora, é um pronome que, como o próprio nome diz, ele quer que você entenda que esse verbo está numa voz passiva. Quando você normalmente procura o sujeito de um verbo, você procura como aquele que pratica a ação. Nós temos essa natureza de procurar o sujeito como aquele que pratica uma ação. No entanto, há situações que você vai procurar o sujeito como aquele que sofre a ação. O sujeito não vai ser o que pratica, vai ser o que sofre. E isso acontece quando a gente está na voz passiva. Então, se esse ser for um ser que passa o meu verbo para a voz passiva, eu tenho que buscar o sujeito de uma forma diferente. Por exemplo, a frase número 1 tinha lá, devem calcular. É uma locução. Se eu quero buscar o sujeito, eu foco no último verbo, calcular. Eu devo buscar o sujeito aqui como aquele ou a quem calculou alguma coisa ou aquilo que foi calculado. Esse ser ali é que vai mostrar isso. E como é que eu faço para descobrir se esse ser é esse tipo de ser que passa para a voz passiva? Vou verificar na minha frase se eu tenho um objeto direto. Se eu tiver, vai ser essa situação. Então, eu vejo aqui pelo verbo calcular, que quem calcula, calcula algo. E o algo calculado são lá os custos com precisão. Na verdade, os custos. Então, se eu tenho um objeto direto, significa dizer que esse ser é um pronome passivador. Significa dizer que eu tenho que buscar o sujeito do verbo calcular, não como aquele que calculou, que foi responsável por calcular, mas eu tenho que buscar o sujeito como aquilo que sofre a ação de ser calculado. E aí, se eu entender que o sujeito é o que sofre a ação de ser calculado, é muito fácil eu entender que o sujeito aqui são os custos. Então, para que você entenda que há momentos que você vai buscar o sujeito de uma forma diferente. Há momentos que você busca o sujeito como aquele que pratica a ação, mas às vezes você vai buscar o sujeito como aquele que sofre a ação. Se o seu verbo vier acompanhado da palavra ser, você precisa saber quem é ele. O fato é que se os sujeitos são os custos, que está no plural, o verbo deve ficar no plural. Então, a afirmação 1 com relação à concordância, a frase 1 está certa. Na frase 2, também tem um pronome ser, e se você olhar de forma distanciada, você vai pensar, trata-se da mesma estrutura, mas na verdade não é. O verbo tratar, nesse caso, quando a gente usa o trata-se, a gente vê que trata-se de alguma coisa. Ah lá, tem uma preposição. Então, tem um objeto, mas esse objeto não é direto, então para a gente não serve. E como não tem mais nada o que analisar, então entende-se que, que eu não tenho objeto direto. Se eu não tenho objeto direto, o meu ser não é esse que vai buscar o sujeito como aquele que sofre a ação. Tá? Aqui, na verdade, trata-se de um sujeito indeterminado, então é PIS. Quando não há o objeto direto, a princípio, eu vou dizer que é PIS. Só que PIS prende o verbo no singular. Não tem nada numa frase com PIS, ou seja, um pronome que determina o sujeito, que vai fazer esse verbo ir para o plural. Então, aqui, a frase 2 está errada. E o devem haver é aquele clássico exemplo de locução de verbos impessoais. Eu já falei isso na aula anterior. O verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, então ele não admite sujeito. E uma coisa que a gente aprende dos verbos impessoais é que eles ficam no singular. E também os verbos que os acompanharem. Se usar o verbo haver com qualquer outro tipo de verbo, esses verbos não vão também para o plural. Então, está errado a frase 3. Logo, o gabarito da questão 1 vai ser a letra A. Somente a 1 está correta. Vamos lá. Questão 2. Na questão 2, a banca explorou um pouquinho a questão da concordância verbal e um pouco da concordância nominal. A IBFC, como outras bancas, se você pegar uma quantidade de questões, ele vai trabalhar muito mais a concordância verbal do que a concordância nominal. Mas, volta e meia, a gente tem os mesmos casos de concordância nominal. Aqui, por exemplo, na questão 2, na letra C, você tem o é proibido. É proibido ou é proibida,
Como que deve ficar a minha expressão? Variável ou invariável? Quando você usar expressões como é proibido, é bom, é necessário, com esse verbo ser, essa expressão pode ser uma expressão que tem que ficar de forma invariável, e aí vai ser é bom para qualquer coisa, como vai ser é proibido para qualquer coisa, mesmo que seja feminino, ou ela pode se flexionar. Vai depender de o que é bom, do que é necessário, do que é proibido. Eu tenho que analisar assim. Se eu questionar na letra C o que é proibido, né, que já começou o texto assim, é proibido, mas o que é proibido? Aí eu vejo que o que é proibido é ingestão de bebidas alcoólicas. Então eu vou focar na palavra ingestão. Quando eu olho a palavra ingestão, eu vejo que tem um artigo. E é por causa desse artigo é que a minha expressão tem que concordar. Ela é variável. Se é a ingestão, então é proibida, tá? Agora, se não tivesse esse artigo, seria é proibido ingestão, tá? Então, essa expressão vai depender de como vai estar o substantivo a qual ele se refere, se vai ter determinante ou não. O fato é que a letra C está certa. Letra B, novamente, a questão do verbo haver no sentido de existir, tá? Ele é um verbo impessoal, viu isso na questão passada, e aí ele tem que ficar no singular, e ele está no singular. Agora, a letra A é uma questão de concordância, né? Pode-se dizer concordância verbal e concordância nominal. Se eu olhar para o verbo seguem, concordância verbal. Se eu olhar para a palavra inclusas, tá? Concordância nominal. Então, vamos lá. Ai, desculpa, eu levei um susto aqui agora, com a porta batendo com o vento, desculpa. Mas não vou cortar o vídeo não, vou seguir assim mesmo. Ai, vamos lá. Na letra A, o seguem, ele está levando em consideração as documentações. As documentações, além de estar no plural, é feminino. Então, é seguem e inclusas, certinho. Resposta gabarito da questão, porque ele queria um incorreto. É a letra D. E por que a letra D está errada? Vamos lá por parte, porque tem alguns erros aqui. O faz, aqui, o verbo fazer, está no sentido de tempo decorrido. Quando ele fala assim, faz 3 semanas que o caso está sendo noticiado, ele quer dizer que já se passaram 3 semanas que o caso está sendo noticiado. Então, quando o verbo fazer estiver nesse sentido, ele é um verbo impessoal. Tanto que aqui você consegue colocar o verbo haver. E por que eu vou tentar colocar o verbo haver? Porque o verbo haver e o verbo fazer, nesse sentido de tempo decorrido, ele não pode se flexionar. Então, como os dois podem ter esse sentido, para eu ter certeza que o verbo fazer está passando o sentido de tempo decorrido, o que eu faço? Penso se ali também não colocaria o verbo haver e teria o mesmo sentido. Então, quando eu falo fazem 3 semanas, que no caso é faz 3 semanas, eu também poderia colocar aqui há 3 semanas que o caso está sendo noticiado. Então, olha como é que fica natural, olha como o sentido é preservado. Há 3 semanas que o caso está sendo noticiado. Faz 3 semanas que o caso está sendo noticiado. Então, eu vejo que realmente o verbo fazer está no sentido de tempo decorrido. Então, esse é o motivo da letra D estar errada. O verbo fazer, sendo impessoal, ele não pode se flexionar. É um sujeito inexistente, não tem sujeito aqui. Então, está errado. Um outro erro que se apresenta à letra D, que eu não sei se você reparou, porque às vezes a gente já pega o primeiro erro e já deixa a questão, né? Mas como a gente está usando a questão para poder treinar, aprender, explorar novos assuntos, vamos lá para um outro erro que tem aqui. Aí é um erro de concordância nominal. Quando ele fala que no jornal de 12:30, a gente está falando claramente de horário. Então aqui, na verdade, é 12:30. Por quê? Esse meio está se referindo à hora, meia hora. Então, o primeiro meio é masculino, se referindo ao dia, metade do dia, meio-dia. Mas o segundo meio está se referindo à hora. Então, meio-dia e meia. Tá? Então, só para reforçar, a letra D, nós temos 2 erros aqui, tá? Então, gabarito da questão 2, ficou ali, letra D. 3. A 3, a questão, você pode ter tido dificuldade de fazer, porque ficou aqui, não ficou claro o que estava destacado. E o que estava destacado é a partir do apesar de. Apesar de ser fundamental. Ele quer saber que isso aqui é uma oração, porque tem lá o ser, que é verbo, e ele quer saber o seguinte, a questão quer saber o seguinte, qual a classificação sintática? Claro que todas as alternativas apareceram lá como oração coordenada e oração subordinada. Só pelo fato de você olhar ali a letra D e ler o que está escrito, ó, oração coordenada adjetiva explicativa, isso nem existe. Nem existe. Existe a oração subordinada
adjetiva explicativa, mas não existe a oração coordenada adjetiva explicativa e também existe a oração coordenada explicativa. Não é a letra D. É uma oração subordinada, né? Mas a subordinada ela pode ser substantiva ou adverbial. A substantiva é aquela que a gente troca pelo isso. E aí você vai perceber que você não consegue fazer essa troca. E esse apesar de, a gente, né, conhece esse conectivo, ele é muito frequente em prova, que quando você usa um apesar de, você sabe que você vai colocar uma oposição. E daqui, quem trabalha com oposição é a concessiva. Tá? Resposta aqui da 3, letra A. Bom, 3, letra A. A questão 4, ela trabalhou mais com a questão de ortografia. E aí eu tenho trabalhado sempre alguns termos aqui na ortografia. Na nossa última aula eu falei um pouquinho da palavra porquê, agora eu vou falar um pouquinho da palavra ratificar e retificar. São bem conhecidas, então eu acredito que muita gente saiba disso. Retificar, que é a palavra mais comum pra gente, até porque você tem as retíficas de motores, tá? Ela significa corrigir. Então, quando você faz uma retificação em um documento, você quer dizer que você vai corrigir alguma coisa que foi falado ali. Então, há um documento, tem uma cláusula, você quer mudar aquela cláusula e você não quer perder o contrato, né? Há um documento, você escreveu uma palavra, mas se deu conta que não é aquela palavra. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma retificação. Retificação. Lembre-se que quando você passa na rua, você tem uma retífica de motores, você não tem uma ratífica de motores. Isso significa dizer que quando você tem uma retífica de motores, que vai corrigir, né? O que elas fazem? Elas corrigem um problema no motor, defeito no motor. Então, quando eu falo em retificar, eu estou falando de corrigir. Quando eu falo em ratificar, eu estou falando de reafirmar, de confirmar, né? Então, quando você ratifica algo que alguém disse, você está reafirmando, você está confirmando aquilo que a pessoa falou. Tendo em base isso, a resposta, já que ele queria respectivamente, primeiro ratificar e depois retificar, gabarito da questão ficou letra C, C de casa. Questão 5. Né? A questão 5, coloquei até lá para vocês, que está anulada, porque é uma repetição de uma outra questão que eu já falei aqui. Então, eu vou pular essa parte. Questão 6. Na questão 6, a banca ela vai trabalhar aqui pedindo para preencher as lacunas, mas preservando o sentido original. Além de preservar o sentido original, ela quer que se mantenha a gramática normativa. Né? Então, aqui para você preservar o sentido original, teria que ter o texto, mas aqui só pela questão da concordância com a gramática normativa já vai ser o suficiente para você chegar a essa resposta. Por isso eu não coloquei o texto. Então, quando ele coloca lá que eu tenho que preencher esse espaço e algo que entre ali, que concorde com cresceram, eu sei que o meu sujeito precisa estar no plural. Se o meu sujeito precisa estar no plural, eu já posso cancelar a letra D. E aí eu tenho a letra C, né, a letra A, B e C. Por quê? Os jovens, os nascidos e aqueles que eu já tenho tudo no plural. Tá? Vamos lá. Mantendo essa linha de que eu só consegui descartar a D, vou para o próximo elemento. E aí ele coloca aqui, por isso, não tem, né? Não a utilizam, por isso não se privam. Peraí, o elemento que entrar aqui, ele vai estar falando do quê? Né? Quando eu falo que não tem grandes preocupações com o seu uso, ele vai falar da tecnologia. Então, os jovens, né? Os nascidos ou aqueles que cresceram com a tecnologia digital e usaram isso brincando, usaram isso brincando. Por isso, eles, os jovens, eles não têm grandes preocupações, eles utilizam, eles se privam. Pense que aqui ele vai falar do elemento que eu preenchi o primeiro espaço, que estava no plural. Então, o verbo tem que estar no plural. A letra A, o tem, está sem um acento. Significa dizer que ele está no singular. Então, minha resposta não é a letra A mais, tá? Porque que ele tem ali, não tem grandes preocupações. Quem não tem grandes preocupações? Os jovens, os nascidos, depois da era analógica, aqueles que já nasceram, tudo plural. Então, a resposta agora fica B e C. Então, posso aceitar utilizam-na, como eu posso falar que não se privam, plural. Agora a questão vai ser resolvida no último preencher. E galera, nem precisa ir lá, só olhando o que está sendo preenchido, a letra B, você vê que essa era digital. Eu não tenho crase antes de esse, essa, nem este e esta.
tá? A resposta é B de bravo. E eu já sei que a C está errado porque eu já tenho uma. Então, se já foi usado o artigo uma, não tem mais como ter a crase. Então, só pelo fato de eu ver a regra de crase ali, dá para descartar a letra C. Então, resposta é a letra B. E o texto fica assim. Os nascidos depois da era analógica cresceram com a tecnologia digital e usaram-na brincando. Por isso, utilizam-na com destreza. Esse utilizam está falando dos nascidos e esse na está falando da tecnologia. Tá? E aí ele fala, chegam a essa era digital mais tarde na vida. Resposta da 6, letra B de bravo. Próxima questão aqui vai ser uma questão que vai considerar o poema. E aí a questão 7 é muito rica de detalhes, né, que são muitas afirmações. Primeiro ponto que ele afirma é que sintaticamente é correto afirmar que a expressão meu bem é um vocativo. O vocativo é um chamamento. Eu posso chamar alguém como meu bem? Posso. Cabe eu falar aqui isso é um chamamento, mas vamos ver no texto. E ele começa o texto justamente falando que quando você me deixou meu bem, então é de fato um vocativo. Então a minha primeira é verdadeira. Segunda, embora a gramática normativa da língua portuguesa considere incorreto iniciar frases com pronome pessoal oblíquo, tem que ser o átono. Então tem oblíquo que pode sim iniciar frase. Então aqui ele não especifica qual. Eu tenho 2 oblíquos, eu tenho átono e tenho um tônico. Eu não posso iniciar com átono, mas o tônico eu posso. Né? O verso me disse, que é esse me que é átono, me disse para ser feliz e passar bem. Faz uso da licença poética para alcançar um determinado efeito estético? Sim, mesmo sabendo que não se deve iniciar frases com esse tipo de pronome, ali aconteceu isso, porque às vezes quer alcançar um efeito estético, uma rima, enfim. A licença poética ela vai permitir essas pequenas transgressões aí daquilo que dita a regra da norma culta. O problema é que ele fala na sequência, que no caso, uma expressão linguística mais aproximada da oralidade. Deixa eu ver aqui o que ele fala. Aqui tá verdadeiro. Verdadeiro. Não tem problema não. Tá? Verdadeiro sim. Então, a gramática tem só essa questão do oblíquo não ter especificado, mas aí o exemplo dá conta de dizer, e é um oblíquo, tá? Depois ele fala da licença poética, sim, faz uso da licença poética para alcançar determinado efeito estético, sim, que no caso é uma expressão linguística mais próxima da oralidade, sim, porque na oralidade a gente tem costume mais de usar esse me na frente, coloquialismo. Então, vamos considerar essa daí como verdadeira também. Deixa eu ver se essa daqui é verdadeira. Não, isso aqui tem uma coisa errada nessa. Eu já fiz essa questão aqui com vocês, né? Vamos lá. Vamos ver a próxima. O que eu tô achando ruim nessa questão aqui são algumas afirmações que estão incompletas, na verdade. Então, eu vou dar uma segurada nessa questão aqui. Terceira, ele diz que as palavras pra e se são abreviações incorretas, sim, respectivamente das palavras para e você, verdade? Esse recurso de redução de palavras serve para adequar as palavras à rítmica de versos poéticos. Sim, né? Às vezes o que ele está querendo dizer aqui? Por exemplo, quando você tem uma música, às vezes você sabe que se você colocar o para, vai perder essa questão da sonoridade, do ritmo, né? Às vezes fica um pouco estranha, né? A marcação do som, essa questão mais rítmica mesmo. Então, sim, o problema agora está aqui no final, revelando certa inaptidão linguística do compositor. Não, olha só, quando você usa esse pra e esse se, por causa dessa questão, né, de alcançar, adequar a rima, o ritmo dos versos, isso não vai revelar a inaptidão do compositor, não. Ele vai fazer isso de maneira proposital. Então, às vezes, aquele autor que sabe que não existe o pra, mas ali na música é como se fosse uma liberação, então se vai usar. Então, isso não quer dizer que ele não é apto na questão da linguagem. Então, o final está errado. Então, com certeza que essa daí é falsa.
Isso daí é falsa. Vamos lá. A palavra porque no verso a seguir, sem mais nem porquê, é uma... Você vê que o nosso porquê junto com o acento, ele nesse caso, o porquê junto, ele é uma conjunção explicativa, mas se tiver o acento, ele é um substantivo. Então, já sei que essa aqui é falsa. E a última fala que a palavra demais no verso a seguir, eu passo bem demais. É um advérbio? Esse demais, sim, é um advérbio de intensidade. Ele se refere à palavra bem. Veja que eu estou dizendo que eu passo bem. E aí, esse demais está intensificando esse bem. Então, é um advérbio de intensidade que modifica a palavra bem. E sim, a palavra bem é um advérbio de modo. O modo como passo. Então, verdadeiro. Quem tem essa combinação, né, de, a princípio, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro? A letra A, né? Ó. E a resposta aqui é a letra A mesmo, ó. Bate direitinho. Então, aquela dúvida que nós tínhamos da segunda, ela tá verdadeira mesmo, tá? O que eu achei ruim da segunda? Ele falar que não se deve iniciar a frase com pronome oblíquo simplesmente. Oblíquo. Nós temos o oblíquo átono e o tônico. O tônico eu posso, tá? Então eu achei incompleto. No entanto, ele já coloca o verso, e o verso está mostrando que ele está se tratando do átono, esse me. E depois ele fala que alcançar um efeito estético, sim. E no caso, a expressão mais próxima da oralidade é na oralidade. A oralidade a gente tem mais costume, inclusive no Brasil, de usar muito esse pronome no início de frase. Então, fechou aqui gabarito 7, letra A. 7, letra A. Próxima questão aqui é a questão 8. A questão 8 é uma questão que vai explorar a questão da classificação das classes de palavras. Eu acredito muito numa questão dessa na sua prova. Então, volta e meia eu busco essas questões, né, pra gente colocar aqui e treinar. E ele me dá opções como pronome, advérbio, substantivo, enfim. Quando você é a primeira palavra destacada, isso é um pronome de tratamento. Você é um pronome de tratamento, que denota uma certa intimidade. Quando você quer tratá-lo de uma pessoa de maneira mais cerimoniosa ou de maneira mais formal, você vai usar o senhor, senhora, vossa excelência, vossa senhoria. Mas quando você usa o você, já é um pronome de tratamento que mostra uma intimidade. E aí ele fala, meu bem, cuidado que bem é uma palavra que pode ser considerada um advérbio de modo. No entanto, a palavra bem aqui, para ser advérbio, ele tem que se referir a 3 palavras. Para eu considerar como um advérbio, ele deve se referir a 3 palavras. O verbo se referir a um adjetivo ou se referir a outro advérbio. Mas quando eu falo meu bem, a palavra bem não está se referindo a nenhuma dessas 3 classes. E ela entra como se fosse o nome da pessoa, né? Bem é como se fosse o nome, um chamamento. Então, aqui bem está funcionando como um substantivo. A palavra mas, nesse caso, é uma conjunção adversativa, tá? E esse de é uma preposição. Então, se tinha dúvidas, sabemos que agora o gabarito é letra A, tá? Pronome, advérbio, preposição, letra A não, letra C. Pronome, substantivo, conjunção e preposição. C de casa. Pronome é o você, substantivo é esse bem, tá? Lembre-se que uma coisa é eu colocar, por exemplo, que ele fez a prova, ele ficou bem, tá? Ele ficou bem no curso, ele ficou bem na casa dos meus pais. E aí é o modo como ele ficou, tá? E aí sim, é advérbio de modo. Agora, quando eu falo meu bem, não faça isso, bem é a pessoa. Então, aqui está funcionando como substantivo. O mas não tem como ser preposição, o mas é uma conjunção adversativa. Resposta C de casa. 8, C de casa. 9. A 9 também é uma outra questão de classes gramaticais. E aí, cuidado com algumas situações. Mas tem coisa que você mata muito rápido. Olha a letra E, por exemplo. Ela é muito rápida. Por quê? Eu já vejo que a palavra verdadeira está flexionada em feminino. Quando eu falo que uma verdadeira fonte de felicidade, por que a palavra verdadeira está assim? Verdadeira e não verdadeiro. Porque a palavra verdadeira se refere à fonte.
e está concordando com a palavra fonte. Advérbio é invariável, advérbio não concorda. Então, já posso descartar a letra E. Preposição nus, não existe preposição nus. Nus é um pronome oblíquo átono, daqueles, me, te, se, nos, vos. Esse nus aí é o pronome oblíquo átono. Grupo não é advérbio porque ele indica circunstância. Grupo, na verdade, é um substantivo. E agora, ou é a letra A ou é a letra B. E o muito está falando que é adjetivo. Só que muito não é adjetivo, porque não indica característica. A resposta é a letra A. Advindos, benefícios advindos, como se fosse benefícios oriundos, né? Então, aqui indicando origem. Então, e outra coisa, né? A concordância. Os benefícios advindos. Você vê que o masculino, né, e o plural é elemento que qualifica claramente um adjetivo. Questão 9, letra A. Próxima questão é a questão 10. E a questão 10 vai novamente explorar a questão da concordância verbal e nominal, vendo sempre a quem se refere. A palavra anexo, eu sempre tenho que buscar aquilo que foi anexado. Então, quando eu leio que encaminho anexos convites para os meus amigos, o que eu estou encaminhando? Né? Os convites. Eu que estou falando, eu encaminho. Por isso o verbo está no singular. E os convites é que estão anexos. Então, concorda com os convites. Lembre-se que se tivesse a preposição em e tivesse encaminho, em anexo, não teria esse plural, porque o em torna a palavra anexo invariável. Mas aqui a banca quis forçar essa concordância, tirou, não colocou o em, então me obriga a buscar o elemento que foi anexado, que são os convites, e está fazendo a concordância certinho. Lembrando que a questão quer a concordância inaceitável. E aí eu tenho a letra B, que está falando de fazer horas, e são horas extras. A paciente meio solitária, quando a palavra meio se referir a adjetivo, é um advérbio. A palavra meio só vai ser numeral, ou seja, variável, se estiver se referindo a substantivo. E aí, solitária é o estado, é o adjetivo. Então, é meio solitária, meio chateada, meio aborrecida ou aborrecidas. Por quê? Eu estou sempre ligando adjetivos, então é advérbio. Tá certo ficar assim. Letra D. São muito esforçados. Esse esforçados está falando as professoras e os pesquisadores. Quando são gêneros diferentes, prevalece o masculino, vai para o plural, né? Então, a resposta aqui só pode ser letra E. Qual é o erro da letra E? É porque a palavra bastante está se referindo ao substantivo, amigos. Então, deveria ficar no plural, tá? Então, temos bastantes amigos. Questão 11. A questão 11 vai falar de pontuação. E aí dá para perceber essa altura que a IBFC ela gosta muito das aspas. Então, vírgulas e aspas são uma boa aposta para a pontuação. E nesse trecho é colocado, né, algo em que o que se fala não é o autor que escreveu, mas sim uma outra pessoa. Tanto que depois de falar que amizades não são como relacionamentos com membros da família, que você pode ignorar de vez ou outra, porque sabe que há um contrato biológico para amarem-se ao outro. Escreve quem? Kate, a Kate que escreve. E aí, quando se coloca as aspas, quer deixar bem claro que foi na íntegra, foi exatamente assim que a Kate escreveu. E ainda fala, Kate escreve sobre esse limite. Aí vai falar novamente, eles exigem o compromisso temporal e emocional. Ou seja, nos dois aspectos, nos dois pontos aqui, é a fala da Kate. E quando eu estou trazendo algo que é uma fala de uma outra pessoa, isso é uma citação. E a citação direta é quando eu uso as palavras do autor. Então, não é a Kate que falou, eu usei as palavras na íntegra, por isso que é uma citação direta. Numa citação indireta, eu uso as minhas palavras para dizer o que alguém falou. Então, eu assisti a uma entrevista e achei interessante o que o Daniel falou sobre, né, as relações. Como é importante você, enquanto está vivo, você procurar estar perto da pessoa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu estou falando com as minhas palavras o que ele falou. Não foi assim na íntegra. Então, uma citação, mas é uma citação indireta, porque eu estou usando as minhas palavras.
Na citação indireta, eu não preciso colocar aspas, tá? Então, resposta da 11 é a letra D, citação direta. Por isso que ele usou aspas, para indicar que é a fala mesmo da autora. Questão 12. Na questão 12, ele pede para que assinale a alternativa em que a passagem para a voz passiva vá para a voz ativa. Eu chamei a atenção isso na correção de ontem, da aula 2, eu chamei essa atenção porque o que é normal acontecer é geralmente as bancas dar uma frase na voz ativa e pedir para que você passe para uma voz passiva. Quando isso acontece, as pessoas geralmente não têm muita dificuldade. Mas quando você faz o contrário, como ela fez aqui na 12, ela te deu uma frase na voz passiva e quer que você jogue para uma voz ativa, bem, eu preciso começar o meu texto sabendo quem é o sujeito sempre. Quem vai ser o meu novo sujeito? Eu sei que se eu saio de uma voz ativa e vou para uma voz passiva, o sujeito não vai ser o mesmo. Se eu saio de uma voz passiva e volto para uma voz ativa, o sujeito não vai ser o mesmo. Então, eu estou lendo o trecho original que está no enunciado, que diz que um raro adereço indígena foi encontrado. O que foi encontrado foi um raro adereço indígena, esse é o sujeito. Mas se eu vou passar para a voz ativa, eu sei que isso não será mais o sujeito vai mudar, que nesse caso vai ser o agente da passiva. Então, nem sempre eu tenho um agente da passiva. Estou dizendo que foi encontrado, mas nem sempre eu tenho um responsável por ter encontrado isso. Nesse caso, eu tenho, que é o IFAM. Então, o IFAM, eu já sei que ele vai ser o meu sujeito. Eu vou buscar a alternativa que vai me trazer isso. Outro cuidado que eu tenho que ter, o meu verbo. O meu verbo vai ter que começar a concordar com o IFAM, que está no singular. Além disso, o meu verbo está dizendo que foi encontrado. Isso é passado. Então, eu tenho que encontrar um verbo que também esteja no passado, né? Nesse caso, observem que a letra E diz que o IFAM encontrou um raro adereço indígena, ou seja, um raro adereço indígena foi encontrado pelo IFAM. Não é a letra A, porque a letra A mudou o tempo do verbo. Encontrara é um pretérito mais que perfeito. E ali não está no pretérito mais que perfeito, é no pretérito perfeito, foi encontrado. Resposta da 12, letra E. O IFAM, que é o agente da passiva lá no enunciado, vira o sujeito. Quem encontra algo, o que era sujeito, um raro adereço indígena, volta a ser um objeto direto. Questão 13. Na questão 13, ainda nesse assunto vozes verbais, dá para você um exemplo de uma voz passiva sintética, porque ele usou o pronome ser, mas ele queria saber como ficaria isso numa voz passiva analítica. Primeira coisa, eu tenho que entender que na voz passiva sintética, na voz passiva de uma forma geral, não existe sujeito subentendido. Então, o sujeito tem que estar na frase, que nesse caso é a noção. Perde-se a noção é a mesma coisa de dizer o quê? Que a noção ela é perdida. Perde está no presente, né? Então, a noção ela é perdida. Letra E. 13, letra E. 14. A 14 é uma questão bem interessante desse ano, porque ela vai explorar algumas expressões que são utilizadas como sujeito que geralmente geram dúvida na concordância. Quem nunca pegou uma frase que tem essas expressões, mais de um, mais de dois, mais de três, né? E fica na dúvida, mais de um fez ou fizeram, mais de dois fez ou fizeram. Então, com esse tipo de expressão, você se concentra no numeral. Então, como é mais de um, eu considero esse uma pessoa, mais de uma pessoa, é singular. Então, mais de uma pessoa quis parabenizá-lo. Agora, se eu pego mais de duas, já passa a ser plural, tá? Então, o correto seria mais de duas o pararam. Eu sei que a 1 está certa, mas a 2 está errada, tá? Ele quer depois a incorreta. Expressões como foi um dos que é uma expressão que deixa a flexão opcional. Quando você fala que o palestrante foi um dos que, tá? Você pode concordar pode ficar tanto no singular quanto no plural. Então, as duas formas estão corretas. A única que está realmente errada é a 2, portanto, a resposta da 14 é B de bravo.
Depois eu vou passar aqui para, ainda voltando para o assunto vozes verbais, na questão 15, ele novamente te dá aqui uma voz ativa, uma voz passiva, quer que você indique uma voz ativa. Quando eu quero passar, eu tenho que descobrir sempre o que será o meu sujeito, se tem ou não. E nesse caso, eu tenho que tomar cuidado, porque não é a primeira parte do texto que eu tenho que mudar, é o final. O que ele me deu na voz passiva? É a segunda parte do enunciado. O Diana criou 2 movimentos, está na voz ativa. E ele disse no enunciado que quer que eu indique a voz ativa de uma passiva que foi passada no enunciado. Então, não é essa primeira parte. Então, Diane criou, vai continuar do mesmo formato. Diane criou 2 movimentos, olha agora, que foram eternizados. Então, eles não eternizaram nada, os movimentos, eles foram eternizados. E aí é uma voz passiva. O que eu tenho que buscar? Se eu tenho o agente da passiva, o quem eternizou isso aí. Nesse caso eu tenho, né, que é a Federação Internacional de Ginástica. Então o que eu tenho que entender? Que o meu sujeito vai ser a Federação Internacional de Ginástica, que está no singular. Quando eu usar o verbo eternizar, ele tem que ficar no singular. Outra coisa, foram eternizados, está no pretérito perfeito. Então, quando eu passar, eu também tenho que respeitar essa questão do tempo. E aí eu vejo que na letra A diz que Diane criou 2 movimentos que a Federação Internacional de Ginástica eternizou. Resposta à letra A. A letra B diz que Diane havia criado, não. A letra C, Diane criou, sim, 2 movimentos eternos para, que foram eternizados, que era verbo, virou adjetivo e mudou o sentido. Não. A letra D diz que Diana criou 2 movimentos que a Federação Internacional de Ginástica, o problema é a concordância, eternizaram. A letra E diz que a Federação Internacional de Ginástica criou 2 movimentos. Não, quem criou foi a Diane, eles eternizaram. Resposta aqui é a letra A. Questão 17, eu pulei de 15 para 17, depois eu volto para 16, então eu vou seguir essa mesma ordem. Na questão 17, ele pede para eu preencher os espaços com as palavras anexo, obrigado, anexo, necessário, incluso, concordância nominal. Então, muito, quem é que falou isso aqui? Escreveu ela, então é muito obrigada. A mulher sempre vai dizer obrigada. Seguem, o que seguem aqui? Os recibos das faturas. Então, eles seguem anexos. Depois diz que, mas alertamos que ainda são, o que é necessário? Vários pagamentos. A palavra pagamento é o substantivo. E eu falei para vocês na questão anterior que quando eu uso a palavra é bom, é necessário, são expressões que vai demandar a determinação do substantivo, ou seja, ele tem que estar determinado. Geralmente é um artigo, mas pode ser um pronome com uma palavra vários. Então, vários pagamentos, então, aqui eu vou colocar, vários pagamentos são necessários. E inclusas as faturas, elas inclusas. Então, resposta que reúne obrigada, anexos, necessários e inclusas é a letra D. Obrigada, anexos, necessários e inclusas. Letra D. 17, letra D. Agora vamos para a questão 16, que é a última questão do nosso material. Deixa eu confirmar isso. E aí uma questão polêmica, é bom que a gente busque o entendimento da banca. O que significa haja vista ou haja visto? Qual que é o correto? O que significa? O que a gente pode falar sobre essa expressão? Primeiramente, esse haja, visto, essa expressão, ela há uma polêmica, não é um consenso entre os gramáticos. Há uns que defendem uma possível variação e outros não, tá? Mas o que eles têm em consenso, o que eles têm em comum, é que o haja vista está certo. O haja vista significa, é uma expressão que significa basta ver ou tendo em vista. Quando você usa haja vista, você fala basta ver, tendo em vista isso aqui. E a gente não fala tendo em visto, tá? Então, um consenso entre todos os gramáticos é que a forma correta é haja vista, é uma forma correta.
O que acontece é que alguns gramáticos defendem que, além do haja vista, que possam ter outros formatos. A IBFC não compartilha dessa ideia. A gente vê pela questão desse ano. Quando usa-se a expressão haja vista, a única forma correta é haja vista, tá? Então, eles não admitem, não aceitam os outros como correto. Não compartilham, pelo menos, desse entendimento. Tanto que o gabarito dessa questão foi dado como letra E, tá? A 3 é a única que está correta. Bom, então, eu fico por aqui na correção desse material. Não deixem de fazer o próximo, né? Eu coloquei uma questão de fixação, diferença de sujeito para objeto. É uma diferença perigosa em prova quando a gente não reconhece, principalmente que haja vista que a IBFC gosta muito de testar essas classificações. Bom, fiquem todos com Deus e até a próxima correção.